A origem do ato sexual nos vertebrados. Para os biólogos, sexo é o processo que dá origem a um novo ser vivo, contendo uma mistura dos genes herdados de cada um de seus pais. Mas, para a maioria das pessoas, a palavra sexo está associada ao mecanismo comportamental de deposição dos espermatozoides no interior da fêmea, permitindo que o óvulo seja fecundado. Nossa fascinação pelo sexo está mais relacionada com o prazer que ele envolve do que com a formação de um ovo contendo genes de ambos os pais. A análise de fósseis australianos permitiu aos cientistas mapear quando a cópula, sexo no sentido corriqueiro da palavra, surgiu na face da Terra. Apesar de todos os vertebrados praticarem a reprodução sexuada, grande parte de nossos parentes distantes não se dedica ao sexo no sentido corriqueiro. Muitos peixes liberam seus ovos diretamente na água e os machos espalham os espermatozoides nas proximidades. No caso das galinhas, a fecundação é interna, com o galo depositando os espermatozoides no interior da cloaca. Após a fertilização, os ovos são postos e os pintos se desenvolvem fora da mãe. Nos vertebrados, existe uma enorme diversidade de soluções para o problema da fertilização e posterior desenvolvimento dos filhotes. Tartarugas abandonam os ovos na praia, pássaros chocam no ninho. Alguns peixes chegam a colocar os ovos fertilizados na boca dos machos, que, para poderem cuidar dos futuros filhotes, abrem mão de se alimentar. Entre os mamíferos, sobreviveu uma única versão desses comportamentos. A fertilização é sempre interna e o desenvolvimento dos filhotes ocorre no interior da mãe. No parto, o filhote emerge formado no abdômen da mãe. A questão é saber quando, ao longo da evolução dos vertebrados, a solução utilizada pelos mamíferos surgiu pela primeira vez. Em 2010, um grupo de paleontólogos australianos e ingleses reexaminou fósseis de peixes que viveram há 380 milhões de anos. Os primeiros mamíferos surgiram há 120 milhões de anos e o Homo sapiens menos de 1 milhão de anos atrás. E descobriu no interior deles filhotes totalmente formados. De início, pensou-se que os peixes pequenos estivessem no estômago porque houvessem sido ingeridos como alimento. Mas, nos filhotes, foi possível identificar uma característica em tudo semelhante aos peixes dentro dos quais eles estavam. Ambos pertenciam à classe Placodermas, peixes com placas ósseas que recobrem seu exterior, como se fosse uma forte armadura. Além disso, um exame microscópico dos filhotes concluiu que as placas não haviam sido atacadas pelo ácido presente no estômago do animal. Tudo isso sugeria que os peixinhos eram filhotes se desenvolvendo no interior da mãe. O resultado mais importante, porém, foi que os cientistas descobriram nesses peixes os rudimentos de um pênis, uma barbatana modificada para permitir a cópula. É com base em tais descobertas que os cientistas concluíram que o ato sexual e o desenvolvimento interno dos filhotes tenham surgido nos vertebrados há mais de 380 milhões de anos.